Você já parou para pensar quantas crianças no sertão do início do século passado conheceram a dor antes mesmo de conhecer a alegria? Quantos meninos tiveram a infância arrancada pelas mãos cruéis de quem se achava dono de vidas humanas? No Brasil de 1900, para cada latifúndio havia dezenas de histórias de sofrimento que jamais chegaram aos livros de história. Mas o sertão não esquece. E quando a injustiça planta sua semente na alma de uma criança, o que nasce de volta pode ser mais terrível que a própria caatinga em tempo de seca. A história que vou contar hoje aconteceu nas terras secas do interior da Bahia, numa época em que a palavra direito só existia para quem tinha poder e dinheiro. É o caso de um menino que teve tudo tirado numa noite de lua nova. Desapareceu no silêncio da caatinga como se a terra o tivesse engolido e voltou anos depois transformado numa força da natureza sedenta por vingança. Se você conhece o peso da injustiça, se já sentiu na pele o gosto amargo de ver o poderoso pisotear o indefeso, essa história vai mexer com algo profundo dentro de você. Porque no final das contas, todos nós carregamos um pouco daquele menino que um dia precisou escolher entre aceitar a humilhação ou pegar nas armas para fazer a justiça que a lei não fez. Então, se acomoda aí, que essa noite vou te levar para um tempo onde a honra valia mais que a própria vida, onde um garoto negro e órfão provou que no sertão quem planta vento pode ter certeza que vai colher tempestade. E se essa história te tocar o coração, como tocou o meu, não esquece de deixar seu curtir aqui embaixo e compartilhar com quem também sente saudade de um tempo onde a palavra ainda tinha peso de lei. Era 1907. Quando essa história começou a se escrever com sangue e lágrimas nas terras do coronel Aristides Camargo, um homem que tinha o coração mais seco que a caatinga em julho. Na fazenda Santo Antônio, encravada no sertão baiano, vivia um menino negro de uns 10 anos chamado Benedito, órfão de pai e mãe, criado pela avó Luísa, que trabalhava na cozinha da Casa Grande desde os tempos do avô do coronel. Benedito era um garoto esperto, de olhos vivos que pareciam guardar mais sabedoria do que era natural para sua idade. Conhecia cada pedra daquela propriedade, cada árvore da caatinga ao redor, cada som que o vento fazia quando passava pelos mandacaros. A avó Luísa o criava com mão firme mas carinhosa, ensinando que o pobre tem que ser 3 vezes melhor que o rico para conseguir metade do respeito. O coronel Aristides era daqueles homens que acreditavam que Deus tinha feito uns para mandar e outros para obedecer. Alto, de bigode grisalho e olhar gelado, tratava os trabalhadores de sua fazenda como peças de um engenho, úteis enquanto funcionavam, descartáveis quando se quebrassem. Tinha 3 filhos homens, todos criados na certeza de que o mundo lhes devia obediência pelo simples fato de terem nascido com o sobrenome Camargo. Durante anos, Benedito cresceu tentando se tornar invisível aos olhos da família do patrão. Ajudava a avó na cozinha, cuidava dos animais do quintal e, quando sobrava tempo, escapava para a caatinga, onde havia aprendido a rastrear, a conhecer as plantas que curavam e as que matavam, a ler os sinais que a natureza deixava para quem sabia enxergar. Mas na tarde de São João de 1907, o destino daquele menino mudou para sempre. O filho mais novo do coronel, Antônio, rapaz de 16 anos criado na arrogância e na certeza da impunidade, havia perdido uma corrida de cavalos para um filho de fazendeiro vizinho. Voltou para casa com a raiva fervendo no peito, procurando alguém mais fraco para descontar a humilhação sofrida. Foi quando viu Benedito perto do curral, cuidando de um bezerro recém-nascido com o carinho de quem entendia que toda a vida merecia proteção. A cena irritou Antônio ainda mais. Como um moleque preto podia demonstrar ternura quando ele mesmo se sentia ferido em seu orgulho. "Ei, negrinho!" gritou Antônio, chegando perto com o chicote que usava nos cavalos. "Que é que você está fazendo aí, perdendo tempo com esse bicho?" Benedito se levantou devagar,
abaixando a cabeça como a avó havia ensinado. Tô só cuidando do bezerro, Sinhozinho. Tava com dificuldade para mamar. Quem mandou você cuidar de alguma coisa aqui, hein? A voz de Antônio carregava uma crueldade que até então o menino não conhecia. Você é um inútil igual sua avó velha. Serve só para dar despesa. O primeiro chicotaço pegou Benedito de surpresa, rasgando a camisa e abrindo um talho nas costas. O segundo arrancou um grito abafado. Mas foi quando Antônio começou a chutar o menino caído que algo se quebrou definitivamente naquela tarde. A avó Luísa chegou correndo aos gritos, se jogando entre o neto e o agressor. Pelo amor de Deus, Sinhozinho, é só uma criança. Sai da frente, velha, rosnou Antônio, empurrando a mulher de mais de 60 anos com tanta força que ela foi parar no chão, batendo a cabeça numa pedra. Foi nesse momento que o coronel Aristides apareceu, atraído pelo barulho. Benedito achou que finalmente a justiça chegaria, que o patrão repreenderia o filho pela covardia. Mas quando viu o homem observar a cena com frieza, apenas perguntando: "Que barulho é esse?", entendeu que estava sozinho no mundo. "O negrinho aqui estava se fazendo de esperto, pai", mentiu Antônio sem o menor pudor. "Tive que ensinar uns modos." O coronel olhou para a avó Luísa, gemendo no chão, para Benedito sangrando, para o filho em pé com o chicote na mão. E sua resposta foi como uma sentença de morte para qualquer esperança que restasse no coração daquele menino. "Tá certo. Essa gente precisa saber qual é o lugar dela mesmo. Luísa, pega teu neto e some da minha vista. E se eu ouvir mais alguma reclamação, vocês dois vão conhecer o mundo lá fora." Naquela noite, enquanto a avó cuidava dos ferimentos com ervas da caatinga, Benedito fez uma promessa silenciosa, olhando para as estrelas através do teto rachado do quartinho onde moravam. Não sabia como nem quando, mas um dia voltaria para fazer Antônio e o coronel pagarem por aquela humilhação. A semente da vingança havia sido plantada no coração de uma criança. E no sertão, toda semente plantada com lágrimas e sangue sempre dá fruto. 3 dias depois da surra, a febre levou a avó Luísa. O ferimento na cabeça havia infeccionado. E sem recursos para tratamento médico, a velha definhou rapidamente. Nas últimas horas, delirando, ela chamava pelo neto: "Benedito, meu filho, não deixa o ódio tomar conta do teu coração. Deus está vendo tudo." Mas quando o amanhecer chegou e Benedito ficou sozinho com o corpo da única pessoa que o amara neste mundo, as palavras da avó se perderam no vento seco da caatinga. O que ficou foi uma dor funda, um vazio que doía mais que qualquer chicotada. O coronel nem se deu ao trabalho de aparecer no enterro. Mandou 2 vaqueiros cavarem um buraco raso atrás da propriedade e disse que o menino tinha até o final da semana para arrumar outro lugar para ficar. "Não vou sustentar órfão na minha terra", foram suas palavras exatas. Na noite seguinte ao enterro, Benedito fez sua escolha. Juntou as poucas coisas que tinham algum valor, o terço da avó, uma faca pequena, um pouco de farinha e rapadura, e desapareceu na escuridão da caatinga. Aos 10 anos, sem destino certo, guiado apenas pela certeza de que não podia mais viver naquela terra que havia bebido o sangue de sua humilhação. Os primeiros dias foram um inferno de sede e fome. Benedito conhecia a caatinga ao redor da fazenda, mas agora estava andando para territórios desconhecidos, onde cada som podia significar perigo e cada sombra escondia ameaças. O sol castigava de dia, o frio cortava à noite e os espinhos dos mandacaros rasgavam sua pele já machucada. No 5º dia, quando suas forças estavam no fim e a morte parecia uma libertação, ele viu fumaça subindo ao longe. Com as últimas energias que tinha, se arrastou em direção ao sinal de vida humana. Era um acampamento pequeno, 4 homens em volta de uma fogueira, cavalos amarrados nas árvores próximas, rifles encostados nas pedras, cangaceiros. Benedito havia crescido ouvindo histórias sobre os homens da caatinga,
Uns diziam que eram demônios encarnados, outros que eram a única justiça que o sertão conhecia. Mas naquele momento, meio morto de sede e fome, não tinha escolha senão se entregar ao destino. "O de casa!" gritou com a voz rouca, usando a saudação respeitosa que a avó havia ensinado. Os homens se viraram, mãos indo instintivamente para as armas. O líder do grupo, um cabra moreno de uns 40 anos, com cicatrizes no rosto e olhos que pareciam ver através da alma, se levantou devagar. "Que é que o moleque tá fazendo perdido na caatinga?" perguntou com voz grave. Benedito tentou explicar, mas as palavras saíram embaralhadas, misturadas com lágrimas que ele tentou esconder. Falou da avó, da surra, da morte, da fuga. Os cangaceiros ouviram em silêncio, e quando terminou, o líder, que os outros chamavam de Capitão Zé Sereno, fez um sinal para que um dos homens trouxesse água e comida. "Come devagar, menino. Barriga vazia não aceita pressa", disse Zé Sereno, se agachando na frente de Benedito. "E agora me conta direito. Você fugiu só por causa de umas chicotadas ou tem mais coisa nessa história?" Foi então que Benedito contou sobre a promessa que havia feito às estrelas, sobre a vingança que carregava no peito. Os olhos do capitão se estreitaram, estudando o garoto com atenção renovada. "Vingança é prato que se come frio, moleque. E no sertão, quem não tem paciência morre cedo", disse Zé Sereno após um longo silêncio. "Você pode ficar com a gente se quiser, mas aqui não é lugar para criança, é lugar para homem. E homem de verdade só nasce depois de muito sofrimento." Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Benedito dormiu sem medo. Estava cercado por homens perigosos, fora da lei, que viviam com a morte rondando suas cabeças. Mas também estava com pessoas que entendiam a linguagem da injustiça, que sabiam o gosto amargo da humilhação e haviam escolhido não aceitar calados. Quando acordou no outro dia, Zé Sereno estava sentado numa pedra, limpando seu rifle e observando o horizonte. "Decidiu ficar?" perguntou sem olhar para o menino. "Sim, senhor." "Então esquece esse nome que sua avó te deu. Benedito morreu na fazenda do coronel. Aqui você vai ser cobra preta, porque é pequeno, é venenoso e quando pica, mata." E foi assim que naquela manhã de 1907, sob o sol inclemente da Caatinga, nasceu Cobra Preta. O menino Benedito havia morrido junto com sua inocência, deixando no lugar um futuro cangaceiro que carregava no peito uma promessa de sangue e uma sede de justiça que só a morte poderia saciar. A partir daquele dia, Cobra Preta aprenderia as leis do sertão, onde a honra se conquista com coragem, onde a palavra empenhada vale mais que ouro e onde toda dívida de sangue precisa ser paga com juros. Os 5 anos seguintes transformaram o menino Cobra Preta num dos mais temidos cangaceiros do sertão baiano. Zé Sereno havia sido um professor implacável, ensinando que no cangaço não havia espaço para fraqueza, piedade ou hesitação. "O mundo é dividido entre quem mata e quem morre", dizia sempre, "e nós escolhemos viver." Cobra Preta aprendeu primeiro a sobreviver, como encontrar água onde só havia pedra, como rastrear animais e pessoas pelas pegadas mais sutis, como ler o vento para saber se trazia chuva ou poeira de cavalaria. Aprendeu a dormir com um olho aberto, a comer qualquer coisa que a Caatinga oferecesse, a caminhar distâncias impossíveis sob o sol escaldante sem reclamar. Depois veio o treinamento com armas. Zé Sereno era meticuloso. Cada tiro tinha que acertar onde mirava. Cada movimento com o punhal tinha que ser preciso e mortal. "Munição custa caro e barulho atrai volante", ensinava. "Quando você sacar essa arma, tem que estar certo de que vai usar. E quando usar, tem que matar." Aos 15 anos, Cobra Preta já era um atirador melhor que homens com décadas de experiência. Suas mãos pequenas e ágeis manuseavam o rifle com a mesma destreza que outros usavam para acariciar. Mas foi com a faca que ele realmente se destacou, rápido como o animal que lhe dera o nome, silencioso como a própria morte. O grupo de Zé Sereno era conhecido por sua disciplina e código de honra rígido. Não atacavam pobres, não violentavam mulheres, não matavam crianças.
Seus alvos eram sempre os poderosos, coronéis que abusavam do povo, comerciantes que enganavam nas medidas, coletores de impostos que sugavam o último tostão dos trabalhadores. Cobra Preta participou de sua primeira ação aos 12 anos. Era para ser apenas observador, mas quando viram que o garoto não demonstrava medo nem hesitação diante da violência, começaram a incluí-lo mais ativamente nas missões. Ele tinha um talento natural para a guerra, calculista, frio, implacável quando necessário. Durante esses anos, apenas uma coisa alimentava sua alma além da sede de justiça: a lembrança do coronel Aristides e seu filho Antônio. Toda noite antes de dormir, Cobra Preta fechava os olhos e revia a cena da surra, sentia novamente o gosto do sangue na boca, ouvia os gemidos da avó morrendo, e toda manhã acordava com a mesma certeza: um dia voltaria para cobrar aquela dívida. Zé Sereno percebia a obsessão do rapaz e às vezes tentava aconselhá-lo. Cuidado com a vingança, Cobra. Ela pode te consumir por dentro e te fazer esquecer de viver. Mas no fundo, o velho cangaceiro entendia. Ele próprio carregava suas cicatrizes, suas promessas não cumpridas, suas contas pendentes com o passado. Em 1912, aos 17 anos, Cobra Preta havia se tornado o braço direito de Zé Sereno. Era ele quem planejava as rotas de fuga, quem conseguia informações infiltrando-se nas cidades, quem executava as missões mais delicadas. O menino assombrado que chegara morrendo de sede havia se transformado num homem letal, respeitado e temido em todo o sertão. Foi nesse ano que chegaram notícias da fazenda Santo Antônio. O coronel Aristides estava envelhecendo, mas continuava implacável em sua crueldade. O filho Antônio, agora com 21 anos, havia se tornado pior que o pai. Espancava trabalhadores por prazer, abusava das filhas dos vaqueiros e havia matado um homem numa briga de galo por uma discussão sobre uma aposta de 2.000 réis. Chegou a hora, disse Cobra Preta para Zé Sereno numa noite de lua nova, exactly como aquela em que havia fugido da fazenda. O velho cangaceiro estudou o rosto do rapaz por um longo momento. Via ali a mesma frieza que havia aprendido a reconhecer nos homens realmente perigosos. Aqueles que não matavam por raiva ou impulso, mas por convicção inabalável. Você tem certeza de que é isso que quer? Depois que derramar esse sangue, não tem volta. A marca vai ficar em você para sempre. A marca já está em mim desde os 10 anos. Respondeu Cobra Preta, tocando inconscientemente as cicatrizes das chicotadas que ainda carregava nas costas. Agora só vou devolver ela para quem me deu. Zé Sereno assentiu devagar. Então que seja, mas você vai sozinho. Essa dívida é sua e homem de verdade paga suas contas com as próprias mãos. Naquela madrugada, Cobra Preta preparou suas armas, ajustou o cinturão de couro cheio de balas, afiou sua faca até ela ficar cortante como navalha. Olhou uma última vez para o acampamento onde havia crescido, onde havia aprendido a ser homem, onde havia descoberto que no sertão a justiça não chegava de carruagem, chegava a cavalo e com rifle na mão. Era hora de voltar para casa. Era hora de transformar aquele menino humilhado em lenda. Era hora de provar que no sertão toda dívida de sangue sempre encontra seu cobrador. Março de 1913. Cobra Preta cavalgava sozinho pelas trilhas que conhecia de memória, mas que agora via com olhos de homem feito. Cada árvore, cada pedra, cada curva do caminho trazia lembranças que ardiam como ferro em brasa. Ali havia corrido atrás de preás quando criança. Naquele açude havia pescado com linha de carretel nas tardes de domingo. E foi por esta mesma estrada que havia fugido 5 anos atrás, carregando apenas a dor e uma promessa de vingança. A fazenda Santo Antônio estava exatamente como havia deixado. A casa grande e imponente no alto da colina, os currais espalhados pelo vale, os quartinhos dos trabalhadores enfileirados como túmulos ao longe. Mas Cobra Preta não era mais o menino assustado
assustado que conhecia cada canto daquele lugar. Era um estranho perigoso, um fantasma voltando para cobrar uma dívida pendente. Primeiro, precisava de informações. Se escondeu numa grota próxima e passou 3 dias observando a rotina da fazenda, estudando os movimentos, contando quantos homens armados o coronel mantinha por perto. Descobriu que Aristides havia envelhecido bastante, mas continuava mandando em tudo com pulso firme. Antônio, agora um homem de barba rala e olhos cruéis, havia se tornado o braço direito do pai nas decisões mais violentas. No 4º dia, Cobra Preta decidiu se aproximar. Escolheu um vaqueiro velho que sempre havia sido gentil com os mais pobres, seu Raimundo. Homem de poucas palavras, mas coração bondoso. Esperou até que o homem estivesse sozinho, consertando uma cerca distante da casa grande. Seu Raimundo, chamou baixinho, saindo da sombra de um juazeiro. O velho se virou e quase caiu para trás, ao ver aquela figura sombria. Chapéu de couro puxado sobre os olhos, cartucheira cruzada no peito, rifle na mão. Quem é você, homem? Que é que quer por aqui? Sou alguém que conhece essa terra, respondeu Cobra Preta, se aproximando devagar. Queria saber como andam as coisas na casa grande. O coronel continua o mesmo de sempre? Seu Raimundo olhou ao redor com nervosismo, depois baixou a voz. Pior do que sempre, rapaz. Ele e aquele filho dele tão cada dia mais cruéis. Semana passada, mandaram dar 20 chicotadas num rapaz só porque demoraram para trazer a égua do pasto. E tem outras coisas. E coisas que é melhor nem falar. Que tipo de coisas? O velho hesitou, mas algo no olhar firme do cangaceiro o fez continuar. Antônio anda mexendo com as meninas mais novas. As famílias têm medo de reclamar. Quem abrir a boca é expulso da fazenda na hora. E para onde é que vai gente pobre sem ter onde cair morto? Cobra Preta sentiu a raiva subir pelo peito como fogo em capim seco, mas manteve a voz calma. E o coronel sabe disso? Sabe, e finge que não sabe. Ou pior, talvez até goste que o filho seja assim. Dizem que maçã não cai longe do pé. Depois de conseguir mais informações sobre a rotina da família, quando saíam, onde iam, quantos homens os acompanhavam, Cobra Preta se despediu do vaqueiro sem revelar sua identidade. Mas antes de partir, deixou um recado que fez o sangue de seu Raimundo gelar nas veias. Diga pro pessoal da fazenda que nos próximos dias é melhor ficarem longe da casa grande, principalmente de noite. Uma tempestade muito feia está se formando no horizonte. Naquela noite, Cobra Preta montou seu plano final. Conhecia a casa grande como a palma da mão. Sabia que o coronel dormia no quarto do 1º andar voltado para o nascente, que Antônio ficava no quarto ao lado, que havia uma escada dos fundos que dava na cozinha. Sabia também que o coronel mantinha 2 capangas armados fazendo ronda, mas que eles costumavam se juntar para jogar cartas depois da meia-noite. Mais importante, sabia que na gaveta da escrivaninha do coronel ficava uma pistola carregada, a mesma que Aristides usava para intimidar os trabalhadores quando queria fazer valer sua autoridade. O plano era simples, como toda boa vingança deve ser. Entraria pela cozinha quando a casa estivesse dormindo, subiria pelas escadas que conhecia de cor e faria os 2 pagarem pela humilhação que havia carregado por todos esses anos. Mas não seria uma morte rápida, seria uma justiça educativa, do tipo que o sertão entende e aprova. Enquanto afiava sua faca à luz da fogueira, Cobra Preta pensou na avó Luísa. Perdoa, vovó, murmurou para as estrelas. Sei que a senhora queria que eu esquecesse o ódio, mas tem algumas dívidas que só o sangue pode pagar. E no sertão, homem que não cobra o que é seu não merece ser chamado de homem. A lua estava crescente, luz suficiente para enxergar o caminho, mas não tanta que revelasse sua presença. Era a noite perfeita para uma vingança que havia amadurecido por 5 anos na alma de um menino que havia aprendido que no mundo existem apenas 2 leis: a do mais forte e a do mais esperto. E Cobra Preta havia se tornado as 2 coisas. Era quase meia-noite, quando Cobra Preta se aproximou da casa grande pela última vez. A lua crescente batia nas paredes brancas, criando sombras que pareciam dançar como fantasmas do passado. O cangaceiro se movia silencioso, como seu nome sugeria,
cada passo calculado, cada respiração controlada. Como havia previsto, os dois capangas estavam nos fundos da varanda, jogando cartas sobre uma caixa de madeira, com uma garrafa de cachaça pela metade entre eles. Cobra Preta esperou pacientemente até que o álcool e o tédio fizessem efeito. Por volta das 2 da manhã, os homens cochilavam sobre o jogo abandonado. A porta da cozinha ainda rangia no mesmo ponto de sempre. Cobra Preta a abriu centímetro por centímetro, lembrando exatamente o quanto podia forçar antes que o barulho acordasse alguém. O cheiro da casa o atingiu como um soco. Era o mesmo de sua infância. Mistura de café torrado, sebo de vela e aquele perfume enjoativo que a patroa usava. Subiu as escadas como um fantasma, pisando apenas nas bordas dos degraus para evitar os rangidos. Cada passo era uma memória voltando. Aqui havia passado 1000 vezes, carregando bandejas para a avó. Ali havia sido xingado pela primeira vez pelo filho do coronel. Acolá havia ouvido gritos de outros trabalhadores sendo punidos. Chegou primeiro ao quarto de Antônio. A porta estava entreaberta e ele podia ver o homem dormindo de barriga para cima, roncando baixo. Aos 22 anos, Antônio havia engordado e criado uma barriga de bebedor, mas ainda tinha o mesmo rosto cruel que assombrava os pesadelos de Cobra Preta. O cangaceiro entrou no quarto silencioso como a morte. Puxou a faca e, num movimento preciso, pressionou a lâmina contra a garganta de Antônio, cobrindo-lhe a boca com a outra mão. Os olhos do filho do coronel se abriram em pânico, tentando focar na figura sombria inclinada sobre ele. "Não faça barulho", sussurrou Cobra Preta com a voz grave que 5 anos de cangaço haviam criado. "Um gemido sequer e você morre antes de saber por quê." Antônio tentou falar, mas apenas conseguiu balançar a cabeça em desespero. Mesmo no escuro, havia algo familiar naqueles olhos que o fitavam com ódio puro. "Você se lembra de um menino negro que apanhou de chicote há 6 anos? Um menino que perdeu a avó por sua causa?" Cobra Preta falou bem devagar, saboreando cada palavra. "Não? Então deixe eu refrescar sua memória." Com um movimento rápido, cortou uma tira da camisa de Antônio e a usou para amordaçá-lo. Depois, amarrou suas mãos e pés com a mesma destreza que havia aprendido na caatinga. Antônio tentou resistir, mas os músculos moles de quem vivia na moleza não eram páreo para a força de quem havia sido forjado no sofrimento. "Agora você vai ficar quietinho enquanto eu acerto as contas com seu pai. Depois volto para cuidar de você com o carinho que merece." E o quarto do coronel Aristides ficava do outro lado do corredor. Cobra Preta abriu a porta e viu o velho dormindo sozinho numa cama grande demais para seu corpo encolhido pela idade. Aos 60 e poucos anos, o coronel havia perdido parte da imponência, mas ainda irradiava aquela arrogância que havia marcado a infância do cangaceiro. Desta vez, Cobra Preta não foi gentil. Segurou o coronel pelo pescoço e o levantou da cama, encostando-o na parede com força suficiente para despertar, mas não para matar. "Coronel Aristides Camargo", disse com voz pausada, "chegou a hora de pagar suas dívidas." Os olhos do velho se arregalaram ao ver aquela figura armada no escuro de seu quarto. Tentou gritar, mas a mão do cangaceiro apertava sua garganta na medida exata para permitir apenas sussurros. Quem é você? O que quer?" "Eu sou a memória, coronel. Sou aquela surra que o senhor deixou seu filho dar num menino inocente. Sou aquela velha que morreu com a cabeça rachada sem que o senhor movesse um dedo. Sou todos os trabalhadores que o senhor humilhou, todas as famílias que destroçou, toda a dor que plantou nesta terra." A voz pausou, e Cobra Preta afrouxou ligeiramente o aperto, permitindo que o coronel falasse. "Por favor, tenho dinheiro. Posso pagar o que quiser." "O senhor acha que dinheiro paga o que fez? Acha que ouro lava sangue inocente?" Cobra Preta puxou a pistola da cintura, a mesma que havia pego da gaveta da escrivaninha minutos antes. "No sertão, coronel, existe uma lei mais velha que todas as suas. Quem planta vento, colhe tempestade." O reconhecimento veio aos poucos nos olhos do velho. Aqueles traços, mesmo endurecidos pelos anos,
ainda guardavam algo do menino que havia conhecido. Benedito, você é o neto da Luísa. Benedito morreu no dia que seu filho me deu aquela surra. Quem tá aqui hoje é Cobra Preta e eu vim cobrar uma dívida que vocês dois deixaram em aberto. O coronel tentou negociar, implorar, prometer mudanças, mas Cobra Preta havia esperado 6 anos por aquele momento, havia amadurecido sua vingança como quem deixa a cachaça envelhecer na madeira. Não havia mais espaço para piedade ou perdão. O senhor vai morrer esta noite, coronel, mas antes vai ver seu filho pagar pelo que fez. Porque no sertão a justiça pode demorar, mas sempre chega. Forçou o velho a andar até o quarto de Antônio, onde o rapaz ainda estava amarrado, os olhos esbugalhados de terror. Pai e filho se olharam naquela situação desesperadora, talvez pela primeira vez na vida, entendendo o que significava estar indefeso diante de alguém mais forte. Antônio, disse Cobra Preta, tirando a mordaça do rapaz. Chegou sua hora de pagar pelo que fez. Mas antes, quero que você conte para o seu pai sobre as meninas que anda violentando. Vai, conta. Homem corajoso como você não vai ter vergonha de assumir seus atos. Vai. Antônio tentou negar, mas quando a lâmina da faca tocou seu pescoço, as palavras saíram atropeladas, confessando crimes que nem o próprio pai conhecia completamente. A cada revelação, os olhos do coronel se enchiam de horror, não pela maldade do filho, mas pela certeza de que aquelas confissões selavam o destino de ambos. Agora vocês dois vão entender como se sente quem não tem para onde correr, disse Cobra Preta. Vão sentir na pele o medo que espalharam por esta terra durante tantos anos. A execução foi rápida, mas simbólica. Antônio morreu primeiro, com um tiro certeiro no coração. A mesma lição definitiva que havia tentado ensinar ao menino com o chicote. O coronel foi o último, forçado a ver o filho morrer antes de encontrar seu próprio fim. Quando tudo terminou, Cobra Preta ficou um longo momento em silêncio no quarto, observando os corpos. Não sentia alegria nem alívio, apenas uma satisfação fria, como quem cumpre um trabalho necessário. A promessa feita às estrelas havia sido cumprida. A dívida estava paga. Antes de sair, deixou um bilhete sobre a escrivaninha do coronel. A justiça demorou, mas chegou. Quem semeia vento não pode reclamar da tempestade. O menino que vocês acharam que tinham matado. Quando o sol nasceu, Cobra Preta já estava longe, cavalgando de volta para a caatinga que o havia acolhido e transformado. Atrás dele ficava a fazenda Santo Antônio em alvoroço, com os trabalhadores descobrindo os corpos e se perguntando quem teria tido coragem de fazer justiça com as próprias mãos. A notícia se espalhou pelo sertão como fogo em capim seco. Nos primeiros dias, falavam apenas de um cangaceiro que havia matado o coronel e seu filho. Mas aos poucos, a verdade foi se revelando, contada pelos próprios trabalhadores da fazenda que lembravam do menino Benedito e da injustiça que havia sofrido. Foi o neto da velha Luísa que voltou, diziam nos povoados. O menino que eles pensavam que tinham quebrado, voltou homem feito para cobrar o que era seu. Seu Raimundo, o vaqueiro que havia conversado com Cobra Preta, foi quem melhor contou a história. Eu sempre soube que aquele menino era diferente. Tinha fogo no olhar, mesmo quando apanhava calado. E no sertão, quem tem fogo na alma, cedo ou tarde, vira chama. Com o passar dos meses, o causo de Cobra Preta virou lenda. Diziam que ele havia se tornado um justiceiro da Caatinga, aparecendo sempre que um poderoso abusava dos fracos. Outros contavam que ele havia sumido nas profundezas do sertão, satisfeito com sua vingança cumprida. A verdade é que Cobra Preta voltou para o bando de Zé Sereno, um homem diferente. Havia provado para si mesmo que no sertão a palavra empenhada vale mais que ouro, que toda humilhação pode ser lavada com sangue e que às vezes a única justiça possível é aquela que se faz com as próprias mãos. Anos depois, quando contavam essa história ao pé da fogueira, os mais velhos sempre terminavam com a mesma reflexão. No sertão, não existe perdão para quem desonra criança ou mulher. Pode demorar, pode levar anos, mas a conta sempre chega. E quando chega,
chega com juros. E você que me acompanhou até aqui, que sentiu na alma a dor daquele menino e a sede de justiça do homem que ele se tornou, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que hoje em dia, neste mundo de leis e processos, ainda existe espaço para a justiça verdadeira? Ou será que estamos todos condenados a engolir humilhações calados, esperando por uma justiça que nunca chega? Se essa história mexeu com você, se despertou alguma coisa lá no fundo do peito, não esquece de curtir este vídeo e compartilhar com quem também sente saudade de um tempo onde a palavra ainda tinha peso de lei. E me conta aí nos comentários. Você conhece algum caso parecido? Alguma história de vingança que correu no sertão da sua família? Porque é assim que essas lendas se mantêm vivas, passando de boca em boca, de geração em geração. Lembrando a todos que no sertão, quem planta vento sempre colhe tempestade. E se inscreve no canal para não perder os próximos causos que vou contar. Porque o sertão é cheio de histórias, e cada uma delas ensina que no mundo sempre existiram apenas dois tipos de homem: os que fazem justiça e os que precisam dela. Até a próxima, e lembrem-se, o sertão não esquece, e a memória do sertão sempre encontra seu cobrador.